Olá, pessoal. Aqui é o professor Gilmar. Vou passar para vocês mais uma dica. A dica de agora vai ser sobre química. Vou falar um pouquinho sobre o ponto de fusão e o ponto de ebulição de duas substâncias, do etanol e do éter etílico. O que é o ponto de fusão? É o ponto de passagem de sólido para líquido. E o ponto de ebulição é a passagem de líquido para vapor. O ponto de fusão do etanol é de menos 117 graus Celsius. O ponto de fusão do éter etílico é menos 116 graus. O ponto de ebulição do etanol, ou seja, o etanol começa a ferver a 78 graus. E o éter etílico, ele ferve a 34 graus. Ou seja, se eu tivesse etanol na fase sólida, ele começaria a se fundir, ou seja, passar de sólido para líquido em uma temperatura de menos 117 graus. A mesma coisa acontece com o éter etílico. Se eu tivesse éter etílico sólido, ele começaria a passar de sólido para líquido a menos 116 graus Celsius. Por que que há esses valores específicos? Isso está associado com a estrutura físico-química de cada substância. Então, cada substância tem o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Como que encontra esses valores? Em estudos feitos em laboratórios. Então, observa a tabela a seguir, né? Eu já fiz uma observação, passei para vocês os dados. Pela análise dos dados da tabela, medidos a 1 atm, ou seja, uma atmosfera, né, ao nível do mar, podemos afirmar que a temperatura de 40 graus Celsius e 1 atm, ou seja, quando eu estiver em um local a 40 graus e em uma pressão atmosférica no nível do mar de 1 atm, como que vai estar o etanol e como que vai estar o éter etílico. Então, ele fala na letra A que o éter e o etanol encontram-se na fase gasosa, a 40 graus. A 40 graus, o etanol vai estar líquido, porque ele começa a se transformar em gás a 78, então a 40 graus o etanol vai estar líquido. E o éter etílico a 40 graus? A 40 graus, o éter etílico ele vai estar na fase gasosa. Por quê? A 34 ele já muda de fase, ele sai de líquido e passa a ser um vapor. Então, a 40 ele já é gás. Então, a letra A está errada porque fala que o éter e o etanol encontram-se na fase gasosa. Na verdade, o éter etílico encontra-se na fase gasosa a 40 graus e o etanol encontra-se na fase líquida. Então, está errado a letra A. A letra B. O éter encontra-se na fase gasosa a 40 graus. O éter etílico a 40 graus ele está gasoso? Sim, porque a 34 ele sai de aquela temperatura de 34 ele sai de líquido e passa a ser vapor. Se a 34 ele já está passando de líquido para vapor, a 40 graus ele já é vapor. Tá certo? E o etanol na fase líquida. O etanol ele muda de líquido para gás a 40 graus. Desculpa, a 78 graus. Nós estamos em uma temperatura de 40. Então, se eu estou a 40 e eu mudo de fase, né, o etanol, ele muda de fase a 78, ele sai de líquido e passa a ser vapor a 78, a 40 graus, o etanol encontra-se líquido. Então, de novo, o éter ele muda de fase de líquido para gás a 34. Se eu estou a 40, ele já é gás, já passou para gás. Agora, o etanol, ele passa de líquido para gás a 78. E eu estou a 40 graus, então ele mantém-se nessa temperatura líquido. Então, a letra B está correta. Agora, a letra C. Ambos encontram-se na fase líquida. Mentira, porque a 40 graus o éter encontra-se na fase gasosa, ele muda de fase a 34. O éter encontra-se na fase líquida. Mentira, né? Porque o éter ele encontra-se na fase gasosa a 40 graus. Uma vez que a 34 ele muda de fase, então está errado também a letra D. Ambos encontram-se na fase sólida. Não, porque para eu poder ter o etanol e o éter etílico sólido, eu deveria estar na temperatura abaixo de menos 117. Porque a menos 117
ele já começa a se transformar de sólido para líquido. Então, para eu poder ter o etanol sólido, eu teria que estar na temperatura ainda mais abaixo, a menos 118, a menos 119, para eu poder conseguir ter essa substância na fase sólida, né? Então, a correta aqui, pessoal, a correta vai ser a letra B, tá? O éter encontra-se na fase gasosa e o etanol encontra-se na fase, letra B, ó, o éter encontra-se na fase gasosa e o etanol na fase líquida, tá bom? Então, é uma dica sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. Até o próximo vídeo. Obrigado.